Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo, um dia de encontro, um dia de celebração, um dia de comunhão, onde nós nos conectamos através da oração, através dos estudos da palavra do Senhor. É essa expressão e esse movimento que faz com que a nossa espiritualidade seja fortalecida a partir dos movimentos de comunhão com os nossos pares e, obviamente, fruto do desenvolvimento que fazemos a partir dessa conexão com o nosso Criador. Graças a Deus ao Deus que cria, ao Deus que cuida de cada um de nós, ao Deus que nos ama e se identifica como Pai. Por isso, especialmente nesse dia, eu quero desejar a você que é pai um feliz Dia dos Pais e que você possa se inspirar sempre na imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que apontou ao Deus do céu como nosso Pai, que cria, que cuida e que nos ama. Que essa expressão seja a expressão das relações que você constrói com seus filhos e com aqueles que estão aos seus cuidados. Feliz Dia dos Pais. Eu quero te convidar a ler a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, e vamos ler o verso 3. É uma expressão do apóstolo Paulo que eu gostaria de refletir com você nesse dia. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso trabalho, escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Até aí. Se possível, feche os seus olhos. Ore ao Senhor e consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Queremos demonstrar diante de ti a nossa gratidão por poder se encontrar com os nossos amigos, os nossos familiares, ainda que seja através das plataformas sociais. Essa é uma forma de encontro. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, agora se torna um só corpo, na expressão da relação com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda, nos orienta, nos dá, Senhor, a capacidade de discernir a sua voz e fazer com que esse momento seja um momento de profundo aprendizado. Porque é no aprendizado que nós vamos, de fato, levar isso para o nosso cotidiano de vida. Ajuda-nos, nos orienta, nos capacita, nos forma para a vida. Esse é o nosso pedido, com agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem é você? E como é que as pessoas que estão à sua volta te entendem? Como é que as pessoas que estão à sua volta te percebem? Como é que você se lê? E como é que você também se percebe? Essa é uma das perguntas que eu tenho feito para mim e tenho convidado os meus pares para essa reflexão. Por isso pensei hoje em compartilhar um pouco de uma reflexão que traz esse ambiente de análise a respeito de quem nós somos, de quem nós estamos nos tornando e como é que as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, como é que elas examinam a nós, como é que elas percebem a nós, como que elas nos veem. Por isso, acho isso algo de extrema importância. E vejo isso e aprendo isso a partir da pessoa de Cristo Jesus. O próprio Jesus, ele faz uma investigação com os seus pares. Ele faz isso no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Existe um diálogo de Jesus com seus discípulos bem interessante. Jesus estava na região de Cesareia de Filipe e ele faz uma pergunta para os discípulos dizendo: quem os outros dizem
que é o Filho do Homem? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles respondem, eles dizem, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. E ele torna a perguntar para os discípulos, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando alguém lê a nossa vida, o que é que de fato elas encontram? Quando alguém olha para nós e lê os nossos movimentos, a nossa fala, a nossa postura, o que é que essas pessoas discernem ao nosso respeito? O que elas leem a partir da nossa vida? Porque ainda junto com essa pergunta, há uma outra pergunta que está dentro de como você está lendo a sua vida e como que você tem preparado essa forma como você se discerne para as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, como que você escreve a sua vida e discerne-a, e como as pessoas leem aquilo que você expressa. Porque se você não consegue se perceber e se ler, há aí um ponto de necessidade de uma autoanálise, de uma alta percepção daquilo que você quer reproduzir para o cotidiano. E nós temos um referencial de vida que parte da nossa espiritualidade. Temos um espelho, alguém com quem nós nos inspiramos. É a partir da expressão e da fala, da comunhão, da forma como abraça e como se conecta com as pessoas, como se preserva e como se respeita a si mesmo, Jesus, que nós nos identificamos. Por isso, se não conseguimos ainda expressar a vida de Cristo em nós, precisamos nos orientar nele, na sua expressão, na sua história, e a partir dos diálogos que a Bíblia Sagrada nos mostra, para que nós possamos a partir daí construir as nossas relações. Por isso a pergunta, como é que nós estamos nos discernindo e como é que nós estamos construindo a nossa vida a partir dessa relação? E como é que as pessoas estão lendo a vida, a nossa vida? Como é que as pessoas estão discernindo essa carta viva, como o apóstolo Paulo disse, né? Se somos a carta de Cristo, como é que as pessoas estão nos lendo? Como é que elas estão lendo a nossa vida, a nossa expressão, a nossa presença? Porque se você não sabe que existem, além de você, outras pessoas que também são cartas de Cristo, você vai precisar também entender que o mundo não gira em torno somente de você. Mas existe diversas expressões, diversas cartas. Eu acho poético e bonito a forma como o apóstolo Paulo se expressa para a sua igreja, dizendo que, olha, vocês são cartas, mas não são cartas escritas com tinta e caneta, mas são cartas que são vivas, que são feitas através dessa relação e dessa comunhão com o Espírito de Deus. Há algo muito mais profundo que precisa ser expresso na nossa humanidade. E isso só pode acontecer a partir da relação que construímos com o Criador. E pode ser que você até tenha a habilidade de ler a si próprio, mas é uma pessoa péssima em ler o outro, em ler o seu semelhante, em ler o seu próximo. E tendo dificuldade de discernir ele ou ela que convive com você, acaba rompendo relações, dificultando acessos, complicando diálogos, dificultando diálogos e possibilidade de boas conversas. Porque às vezes a gente se discerne, ou acha que se discerne, mas não tem capacidade de ouvir o outro, de ler o outro. Assim como estava acontecendo com o próprio Jesus. Porque a primeira pergunta que ele faz com os discípulos é muito óbvia. Ele diz, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? E de uma forma surpreendente, o povo
lia Jesus, lia em Jesus algo que ele não era. Eles estavam comparando Jesus com Elias, com Jeremias, comparando Jesus com os profetas, quase como se ele fosse uma encarnação dos profetas. Mas não era isso que Jesus era, de fato. E aí Jesus volta a pergunta e olha para os discípulos e diz: e vocês, meus discípulos, vocês que caminham comigo, vocês que se relacionam comigo, vocês que são a minha família, que estão comigo no cotidiano, vocês que me veem de perto, quem vocês dizem que eu sou? Então há uma forma também de fazer estas análises. Há muitas pessoas que estão de longe e não conseguem de fato perceber ou nos ler. E há um desafio de como nós vamos nos expressar para sermos percebidos de maneira correta e com a qualidade daquela expressão que nós queremos dar para a sociedade, para a vida. Cristo está presente na comunhão. E muitas vezes nós celebramos certas conquistas e não nos damos conta que não conquistamos as coisas sozinhos. E eu comecei a perceber um pouco a respeito disso. Na verdade, comecei a pensar um pouco mais a respeito disso por conta das Olimpíadas. Hoje se encerra as Olimpíadas e eu vi em alguns cenários, na verdade na maioria dos cenários, principalmente dos atletas do nosso país, eles foram vencedores, subiram no topo, né, no pódio, levantaram a sua medalha e aquele momento em que eles estavam no topo e sozinhos no take, na foto, com aquela medalha, há uma expressão de vitória. Mas ao descer do pódio e nas suas entrevistas, algo interessante me chamou a atenção, que a maioria deles disseram: essa medalha não é somente minha. Essa medalha não foi conquistada sozinha. Essa medalha carrega consigo histórias, pessoas, vidas, sentimentos, palavras. Pessoas que torceram por mim, pessoas que cuidaram de mim, pessoas que me treinaram, pessoas que estiveram ao meu lado e que estão torcendo por mim. Então você percebe que nenhuma conquista é individual. Que tudo aquilo que conquistamos carrega consigo histórias, expressões e relações. E achar que as nossas conquistas são feitas individuais pode ser um tremendo erro, uma tremenda falha de percepção. Pessoas no pódio sozinhas, que ao serem entrevistadas dizem: essa medalha não é só minha. Essa é a beleza da sensibilidade, que o próprio Cristo quer também expor em nossas relações. Reconhecer que a conquista não é fruto do eu, mas a conquista é o fruto do nós, de um todo, de uma relação, de uma comunhão sem igual. Nada disso tudo se constrói sozinho. Nada daquilo que nós estamos vivendo, especialmente agora, você não poderia me ver, você não poderia me ouvir, se esse movimento, esse trabalho que está sendo feito aqui, fosse feito sozinho. Embora você me veja na tela sozinho, existem os meus pares que me ajudam a se conectar e a fazer isso possível. Então, Jesus se expressa em comunhão e nós queremos nos expressar como igreja neste mesmo movimento de comunhão, fazendo entender que nós só chegamos aqui depois de um período tão difícil, e ainda estamos, né, nesse período, mas são tantos momentos duros e difíceis que nós passamos,
E se essa casa ainda está aberta, se essas luzes continuam acesas, se nós temos ainda um lugar de acolhimento, e se nós temos a esperança de abrir as portas para nos reunirmos, se isso ainda é possível, é porque pessoas foram cartas de Cristo, se movimentaram, se abriram, se colocaram à disposição de fazer com que isso se tornasse realidade, tivesse ainda força e subsídio para continuar. Nada disso tudo se constrói sozinho. Nada disso tudo que nós estamos vivendo se mantém sozinho. Assim acontece com a nossa comunidade, com a nossa igreja, e assim acontece com as nossas relações, com a nossa família. Assim acontece com a relação com os nossos irmãos, com os nossos pais, assim acontece no nosso casamento. Assim acontece no desenvolvimento que expressamos para os nossos filhos. Cartas de Cristo. Cartas de Cristo que se mantiveram vivas, que se mantiveram com esperança, que não pararam no meio do caminho, que não desistiram. Cartas de Cristo que se mantiveram vivas, abertas em fazer aquele propósito se manter e continuar. Agora, diante disso tudo, será que a gente de fato está conseguindo se dar a ler a vida do nosso semelhante? Será que o nosso semelhante também está conseguindo nos ler? Por isso eu deixo um desafio para nós todos. Nós precisamos nos tornar letras mais legíveis. Nós precisamos nos tornar cartas vivas com letras legíveis. E que maravilhoso vai ser quando pessoas conseguirem nos ler verdadeiramente como Cristo desejou que nós seríamos. Às vezes nós achamos que a nossa vida está um inferno, mas eu penso que isso é um engano, porque crise, dificuldades é algo comum para qualquer ser humano, para qualquer mortal. Passar por dificuldades ou por uma crise é algo que vai acontecer e que nós vamos passar muitas ou poucas vezes, mas vamos. E qual é a carta de Deus que diante da crise você tem para oferecer? Como é que você regula o seu olhar diante um tempo de dificuldade, de tragédias? Como eu disse no início, qual é a sua sensibilidade ao cenário caótico que está diante de você? E como é que você discerne a si e aos que estão à sua volta? O que você tem feito para tornar Cristo legível em sua vida? Como é que essa espiritualidade se legitima naquilo que você fala, naquilo que você lê? Será que na sua carta existe perdão? Será que na sua carta de vida existe amor? Será que nessa carta que eu quero ler em você existe cuidado? Existe respeito?
existe o amor que cuida, que se dá, que se doa, que se entrega. Será que nessa carta viva, que é você, que sou eu, está de fato sendo construída a imagem de Cristo na nossa expressão humana para com a vida? Paulo revela isso e mostra que essa expressão ela é muito importante. Lá no primeiro versículo que nós lemos, 2 Coríntios, no capítulo 3, ele inicia dizendo algo na parte B do versículo, muito importante, porque ele, na parte A do versículo, dizendo assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso trabalho. Paulo diz que a sua vida ela é fruto de um trabalho, fruto de um ministério, fruto de uma atividade, de uma ação, de uma expressão, de um movimento, fruto de algo que foi feito, algo que foi realizado. Então, para ser uma carta de Cristo, é necessário o movimento, o pulso, a força. O que é que temos feito que revela Cristo às pessoas à nossa volta? O que é que nós temos feito que revelam expressões divinas ao mundo em que transitamos? As nossas ações elas precisam ser medidas. As nossas ações precisam ser medidas. E em relação ao outro, também será medida. Eu não consigo mais ver nada de bom naquela pessoa. Será que você não consegue ver nada de bom naquela pessoa? Será que você não consegue ver ou você não quer ver? Será que essa análise ela é de fato? Porque existem pessoas que têm perdido essa característica de homem bom ou de mulher boa. Será que é uma análise de fato? Ou será que é fruto das suas emoções que estão desequilibradas e você já não consegue discernir a beleza no outro? E discernir a beleza do outro não significa discernir as qualidades, mas discernir a humanidade do outro, nas suas qualidades e virtudes, nas suas queixas e nas suas fragilidades, nas suas dores, nos seus lamentos e no seu reconhecimento de que não pode tudo, porque somos humanos, somos mortais. Não transforme aquilo que é de Deus num enigma. Pare de transformar aquilo que é de Deus em algo obscuro. A sua casa é um lugar sagrado. O seu casamento é um lugar sagrado. Os seus filhos são pessoas sagradas. Seus pais, sagrados. A igreja, a comunidade, é um lugar sagrado. E essas precisam receber de nós toda a nossa luta, toda a nossa força, toda a nossa dedicação e todo o nosso amor. Lute por eles. Lute. Lute por tudo aquilo que é sagrado. Não transforme aquilo que é de Deus em um enigma. Mas cuide de tudo
aquilo que é de Deus como sagrado. Que Deus nos abençoe. Falando em cuidado, na tela você tem um QR Code, o site da nossa comunidade, como uma forma de você receber as informações e contribuir para que essa casa continue aberta. Essa é uma oportunidade de você ser uma carta de Cristo e manter esse lugar aberto e possível para as relações e para a salvação de vidas. Que seu coração continue generoso, que a sua expressão de relação e de fé com Cristo Jesus seja explícita, com palavras legíveis. Uma carta de Deus para a humanidade, uma carta de Cristo para todos e todas. Você, papai, receba o meu abraço. Receba a minha oração, o meu carinho e o meu respeito. Porque à luz de Cristo, você pode. À luz de Deus, Pai, você pode. Feliz Dia dos Pais. Um grande beijo a todos e todas. Aos meus amigos, aos meus irmãos. Até domingo, se Deus quiser. Tchau.